Em Jó capítulo 2 diz que os filhos de Deus, que são os anjos, foram se apresentar, prestar contas a Deus, e veio também Satanás. E alguém já me disse: Natanael, como que Satanás pode entrar na dimensão celestial, sendo que ele foi expulso de lá? No céu não pode entrar mentira, e ele é o pai da mentira, não pode entrar imundície, não pode entrar pecado, e Satanás é o portador, é a essência de tudo isso. Você precisa entender como que é essa ação onde Satanás tinha acesso a Deus e sempre, logicamente, terá que prestar contas a Deus. Entenda que a Satã, ele está sujeito à autoridade de Deus. Mas aqui a cena de Jó não é no céu de glória, não é no céu de glória. Você tem que entender, como nós sempre ensinamos, que a palavra Hashamaim, que está escrito aqui, Hashamaim, está sempre no plural. Os céus, não existe o céu em hebraico, é os céus, porque, lógico, há várias dimensões de céus. Pelo menos vou falar de 3 que biblicamente são apresentadas. Sempre falo de Auranos, Mesoranos e Eporanos. Então temos 3 céus. E nessa dimensão, no meio, que é Mesoranos, está a dimensão das regiões celestes. E ali também tem um trono. É como se fosse uma secretaria, entre aspas, por favor, administrativa de toda essa ação sobrenatural dos céus. E ali ele comanda, ali demônios estão sujeitos a Deus, sempre estiveram, eles estão sob o comando do próprio Deus, e ali também anjos celestiais, anjos da glória, estão prestando conta de trabalhos que fazem na dimensão celestial e também na terra. Então há uma subdivisão nessa ação gloriosa, sobrenatural, atemporal nas regiões celestes. Preste atenção, Hashamaim, Hashamaim, sempre que tem im no final é plural, os céus. Primeiro céus é uma dimensão, primeiro céus, segundo céus e o terceiro céu. Quando nós vemos primeiro, segundo e terceiro céu, estamos falando de Auranos, Mesoranos e Eporanos, certo? Esse Mesoranos aqui é a região celestial, regiões celestiais, regiões celestes, não é celestes, é com C, celestes, as regiões celestes. Aqui, nessa região, os demônios têm que bater continência diante de Deus. Sim, aqui Satanás está regindo. Nós sabemos que Satanás não está no lago de fogo e enxofre. Ainda ele vai ser lançado, entre aspas, o inferno. Quem está entendendo sabe do que estou falando. Então, ele não está lá, não está condenado no lago de fogo e enxofre ainda. Ele está vagueando e tem uma central, uma secretaria nas regiões celestes, porém, aqui também os anjos prestam contas. Os anjos estão sob o comando da autoridade do próprio Deus. Já vou explicar mais em relação a Yeshua HaMashiach, porque nessa região também nós estamos com Cristo. E eles estão prestando contas. Então, quando Satanás em Jó, ele vem para falar da terra, porque ele declara que está rodeando, porque o próprio Deus pergunta, o Eterno pergunta para ele, de onde vem? Se ele responde em hebraico, Vaiomar, que significa, e diz, Mishut Baaret Umehitehaler Ba, que significa, a palavra Shut é rodear, está rodeando. Havia uma missão, quando alguém está rodeando, quando alguém está dando volta, é porque está num domínio, essa palavra é usada para dominar territórios, e também diz, Ume Itehaler, aí está o verbo halar, Ume Itehaler, ou seja, esse halak significa, é traduzida como passear, mas não é passear de tirar férias, não. Aqui passear é quando alguém quer dominar um território e começa a sondar esse território. Quando o rei, o monarca, passeia num lugar, é porque os domínios eles estão fincando ali as estacas e estão colocando o seu exército. Então, o próprio Eterno o expulsou para a terra e o mundo jaz no maligno por permissão de Deus. Há tanta gente hoje espantada com tanta coisa que está acontecendo e muita gente vê o mal avançando, coisas malignas, tudo é por permissão de Deus. Louve, adore, exalte, se consagre, e a igreja tem que prevalecer perante esse mal, porque Deus está conosco. Agora preste atenção, quando você vê esse andar, esse passear entre aspas,
Satanás está rodeando a terra, dominando-a, e ele vai prestar contas para Deus. E aí, lógico, ele pergunta: você viu meu servo Jó, a fidelidade dele? E aí pronto, começa a argumentação, porque ele sempre foi apresentado como o acusador. Em Apocalipse, capítulo 12, Apocalipse 12, você vai ver que ele é o acusador, ele vai acusar. Muita gente também me diz: como é que ele consegue ou conseguia acusar, sendo que ele já não está mais lá? Não esqueçam uma coisa também, de que aqui, por anos, que o céu de glória, está o trono de Deus de glória. Eu vou desenhar um troninho aqui, misericórdia. Só que aqui está a cidade santa, quadrangular. Essa cidade, né, que é cúbica, não tem nada a ver com o trono. Aqui tem outro trono. Esse trono aqui é o trono, entre aspas, por favor, administrativo das regiões celestes. Porque a Bíblia não fala que só tem um trono, tem tronos. Procure a palavra tronos no plural, são muitos tronos. E, logicamente, isso é uma alegoria para transmitir coisas sobrenaturais que nós nunca vamos poder entender. Então, essa aqui é a Nova Jerusalém. Vou colocar aqui NJ, Nova Jerusalém. E essa Nova Jerusalém é uma cidade dimensional, para nós dada dimensionalmente, com medidas. Você pode ver isso em Apocalipse, né? Mas isso é algo totalmente simbólico, e ela, logicamente, nessa tradução de ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, enfim, tudo isso é uma alegoria, mas ela é uma dimensão sobrenatural, e ela se desloca, porque ela vai descer do céu, ela se desloca, e aqui é a dimensão glória, a dimensão sobrenaturalidade. E nessa cidade, nesse céu, Satanás não entra mais, porque ele já foi expulso de lá. Certo? Ele foi expulso de lá. Aqui ele nunca mais entra, porque esse lugar está reservado somente para os salvos, lavados e redimidos. Para você e para mim, e para os seus anjos, que um dia estaremos eternamente. Há quem diga que essa cidade vai descer aqui na terra. Sim, é possível. Como também alguém diz: não, nós vamos para o céu. Querido, isso é uma grande divergência teológica. Porém, o importante é que nós vamos estar nessa dimensão de glória. Aqui Satanás não entra mais, mas nas regiões celestes ele entra. Ele entra, ele está trabalhando, está sob o comando de Deus. Não pense que os demônios não têm que bater continência. E Yeshua HaMashiach, quando venceu a cruz, venceu a morte ali na cruz do Calvário, ele derrotou a Satanás e ele perdeu o trono de autoridade aqui nas regiões celestes. Por quê? Porque diz em Efésios capítulo 4, diz que subiu acima dos céus. Olha só, ele morre na cruz, aqui está a cruz, ele sobe acima dos céus, aqui acima dos céus. E aqui o Eterno lhe dá um nome que está acima de todo nome. Ele está acima dos céus. Leia lá em Efésios 2:6. Efésios 2:6. Você vai ver que ele subiu acima dos céus, de todos os céus, as camadas da sobrenaturalidade desses céus de glória. E aqui, logicamente, onde ele governava, ele tinha toda a autoridade, Cristo derrota. E nesse trono, que é o trono de autoridade nas regiões celestes, Cristo se assenta. Cristo se assenta, e nesse trono nós estamos assentados juntamente com Cristo. Efésios 2:6, vamos lá. Vou ler aqui Efésios 2:6. Olha o que diz. E juntamente que ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos aqui nessas regiões celestiais. A igreja ainda não entrou no céu de glória, mas a igreja já está aqui na região celestial. Aqui os demônios estão vendo a igreja triunfante. É por isso que eu digo, nós fomos transportados para esse lugar. Fomos transportados, diz Colossenses. Leia lá Colossenses, meu Deus. Colossenses, Filipenses, Colossenses diz, versículo 13, 1:13 diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho no amor. E ali temos nossa redenção. Ou seja, aqui nesse reino, nessa autoridade, Colossenses 1:13, nós temos toda a autoridade, e aqui estão as abundantes riquezas da sua glória. E Satanás e os seus anjos estão vendo isso no mundo espiritual, e às vezes tem crente que não sabe ver isso aqui, que ele já está na regência da autoridade das regiões celestes. Aqui é céu, já é céu. Agora, como eu falei, é uma secretaria, entre aspas, do céu, administrativa de tudo, porque tudo está no governo dele.
Se você não entende isso, leia Colossenses 1,15, diz: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis. As visíveis são terrenas, as invisíveis já estão aqui. Ele comanda tudo, diz. Serão tronos. São tronos, todos os tronos. Inclusive, há tronos de Satanás. Há tronos de Satanás. Né? Nós vemos que ali em Apocalipse, ele fala para a igreja de Pérgamo, ali está o trono de Satanás. Era uma regência espiritual. Então há tronos diabólicos também, de potestades e de principados. Eles estão todos sob o comando agora de Yeshua HaMashiach, porque ele venceu e agora ele é quem comanda tudo. Ser a soberania, quer principado, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Meu irmão, estou gaguejando porque é muita coisa aqui e é coisa sobrenatural. E ele diz que agora ele é o cabeça e o corpo da igreja. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, e ele é o primogênito, ele é o princípio de tudo. Então, o que aconteceu? Cristo vence na cruz, sobe acima dos céus, e ele toma a regência das regiões celestiais. Agora o Filho, Yeshua HaMashiach, juntamente com a igreja, está assentada nesse trono. E aqui está a ação tanto para a regência das coisas celestiais gloriosas para a igreja, as abundantes riquezas aqui, a guerra espiritual. Você vai ver em Apocalipse, vou colocar aqui, versículo 12, você vai ver uma grande guerra espiritual. Uma grande. Leia ali Apocalipse capítulo 12 e você vai ver que o dragão é expulso, o acusador. Aí já não é a expulsão que aconteceu antes da criação, porque antes da criação, gente, antes da criação ele já foi expulso desse céu de glória, do céu de glória, ele foi expulso daqui. Agora o que acontece em Apocalipse 12 é outra história. Muita gente confunde essas coisas. Você precisa estudar escatologia, você precisa estudar angelologia. Nós temos uma matéria preciosa. Vai no link da descrição, venha estudar esses mistérios que às vezes não são ensinados nos púlpitos das igrejas, e a igreja carece de ensinamento. Se você tem dúvida, liga para mim, sempre anota o meu celular. Dá para ver aqui, Aline? 991826111, é isso? 991826111. Ligue para mim, fale comigo, vamos conversar. Eu quero te ajudar a mergulhar nesses mistérios. Você vai ver como é precioso entender essa glória. Então, resumindo, eu sei que fica bem complicado. Você precisa entender que quando Satanás se apresenta aqui, era nas regiões celestes, que é os céus aqui, dimensão celestial, os céus, e aqui ele acusava, ele ia lá acusar. Uma vez que Jesus o venceu na cruz, apagou, parou, travou a acusação, certo? Porque os que eram acusados agora foram justificados e estão no trono aqui. Satanás os vê justificados. Quem poderá contra nós? Se Deus é por nós, quem é contra nós? Poderá haver juízo? Lê lá Romano, quando ele faz essas perguntas retóricas, ele diz assim claramente: quem poderá nos condenar se é Deus que o justifica? Será que há algo contra nós se Deus é por nós? Porque nós já estamos com Cristo, amado. E ele sabe disso. Lógico, aqui na terra, ele vai estar... Eu sou globista, tá? Para quem não sabe, eu sou globista, não aceito o terraplanismo. Ele vem, rodeia a terra, trabalha e está trabalhando. Mas uma vez que ele foi vencido e derrotado na cruz do Calvário, ele foi expulso da condição de acusador contra os servos de Deus, contra a igreja somente. Então, ele não nos acusa mais, ele não nos coloca diante de Deus como alguém que, vamos falar assim, está nos entregando diante dele, está nos acusando e ao mesmo tempo nos declarando juízo. Isso não existe mais para a igreja, porque a igreja já está assentada com Cristo, e Cristo já o venceu, e nós vencemos juntamente com ele na cruz do Calvário. Ele nos ressuscitou para governar. Gente, é muita coisa mais. Se você quer mergulhar mais nesse assunto, nós temos muita coisa preciosa na nossa plataforma. Te convidamos para você mergulhar e entender os propósitos. Na descrição do vídeo está lá o link, universidadedoreino.com. Vamos lá, vamos crescer no conhecimento.
E eu estou dando só uma pincelada de mistérios, muitos mistérios. Se você, presta atenção, quer que eu continue falando sobre esses mistérios, deixe um comentário, nos ajude, deixe um comentário, dê um like e esteja conosco para que possamos propagar o ensinamento santo, glorioso da Palavra de Deus. Que o Eterno te abençoe, um beijo no seu coração.